Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhores e senhoras, eu sempre faço a mesma coisa, né? Quando chega um novo texto da Full Press, do Netflu. Para quem não sabe, o texto da Full Press eu analiso ponto a ponto sobre cada detalhe que o autor ele fala. Até agora, dos textos que eu vi, eu não gosto muito dos textos do Victor Quast, que para mim falta muita coisa, do famoso óbvio ululante. Eu gostei muito do texto do Dedé Moreira. E hoje a gente vai falar sobre um outro texto, né, agora do Gustavo Albuquerque, que também é um personagem também grandioso, que aliás esteve também na análise do Herdeiro de Guanabara, episódio 2, Pó de Arroz, né? Para quem não sabe, o Gustavo Albuquerque foi o advogado que liberou o Pó de Arroz para o Fluminense. Então, se a gente tem que agradecer sobre que esse ritual ainda continua de pé, é por conta disso. Antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, fazer o triplo C, mesmo site na descrição, Pix na tela e vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais às 12 horas e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20, 21 asterisco, quer dizer, para falar que esse asterisco é que passa não ter, tá bom? Então vamos analisar esse texto importante, que até agora eu não vi, então só bora. Bom, Flupress, alguém explica? Vamos ver aqui, né? O Fluminense sacramentou uma negociação que, confesso, não compreendi. A julgar pelas informações divulgadas pelo Globoesporte.com, acho que é uma missão para a imprensa que cobra o Fluminense de secar melhor o caso e buscar porquês do negócio junto à direção do clube. Até agora a gente não sabe qual que é. Vamos lá, explico. Luan Brito, jogador da base e que tem números expressivos nas últimas temporadas, mais de 30 gols desde 2021, será emprestado de graça ao Porto, com passe fixo em 4,5 milhões de euros, entre valores fixos e bônus variáveis, cerca de 25 milhões na cotação de hoje. E bom, vamos fazer um ponto e um paralelo sobre o que aconteceu, por exemplo, com o Evanilson. O Porto, ele tem meio que uma fórmula mágica para o jogador de centroavante. E ele analisou justamente o Fluminense. E achou no Evanilson a fórmula mágica que eles tanto procuraram. A grande questão é que tinha um outro jogador que também estava se preparando para isso, que era o Lombrito. Aliás, não sei se ele vai dizer aqui, mas foi tudo estranho no jogo contra o Goiás. Isso só me comprovou que realmente o Fluminense está sendo sacaneado pelo próprio Fluminense. Então, para mim, é uma análise completamente correta até agora. Gostaria de entender a lógica. O Flu forma o jogador e, quando ele atinge a idade para subir para o time principal, ou na falta de espaço, ser negociado, gerando receita para o clube. A opção é emprestar de graça para um time gigante português com muito mais dinheiro que o Fluminense. Isso eu achei muito estranho, né? A gente só pega empréstimo se for pagando, mas a primeira situação que a gente faz para lá, para a Europa, mais especialmente para o mundo português, é justamente expressão de graça. Cada vez mais a gente entra nos porquês, né, da situação. Né? Eu gosto muito dessa frase aqui do porquês, né? Cadê? Vai para informações divulgadas, tá? Porquês. Eu gostei muito dessa palavra aqui. Talvez nosso gerente argumentasse que ele, lá em Portugal, ganhe rodagem, se valorize técnica e financeiramente. Pode ser, é uma hipótese. É justamente isso, né? É aquela situação, né? Tipo, a gente tenta não olhar para o lado negativo, mas infelizmente o lado negativo está sempre lá, né? Eu gosto muito de analisar muito a questão, por exemplo, da questão da bipolaridade, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou bipolar. Tá, mas você sabe o que é bipolar? Aí a pessoa não sabe. O bipolar, ele pode ser
o bipolar tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o bipolar apenas com mania, né? E com falta de depressão. Enquanto esse tipo, o bipolar é justamente isso, é mania depressiva. Na história, hoje em dia a gente não fala a palavra mania mais. Mas, nesse caso, o certo é mania, né? Porque é o estado de mania, de realmente aceleração gigante, né? Mas tudo bem. Então é realmente isso, né? Tipo, a gente está sempre vendo que mesmo a situação sendo uma situação verdadeira, ainda é muito ruim para o Fluminense. Mas então, por que fixar o valor do negócio? Quem de nós hoje sabe quanto valerá o menino se ele arrebentar por lá? 4,5 milhões? 20? Nada. É de fato uma incógnita. Muito disso também permeia também na questão do próprio Luiz Henrique, né? Eu falei lá atrás que o, Luiz Henrique, o time do Bet, os torcedores do Bet têm que entender que o Luiz Henrique ele está de passagem pelo Bet. O Luiz Henrique não é do Bet. Ele está de passagem lá. O Bet ele vai vender para um clube maior do que ele, ganhando 4 ou 5 vezes mais. Mas tudo bem. Mas reparem, a fixação do valor da venda não me interessa. Só interessa ao Porto. Vocês concordam com o raciocínio? A questão não é concordar ou discordar do raciocínio. A questão é que realmente, cada vez mais que você analisa esse caso, cada vez mais tem problemas. Sim, porque se ele arrebentar, sairá barato para os portugueses. Se ele não rodar por lá, será devolvido se que o clube investisse um centavo e se jogar uma bola razoável e o Porto quiser seguir apostando no jogador, oferecerá o valor que julgar interessante ao Fluminense. Rejeitará ou não. É isso que eu te falo, né? Tipo assim, na administração, a gente tem toda essa base de negociação, né? E aí, quando você vê que realmente a análise está completamente correta aqui, né? Então, assim, é uma negociação que, sinceramente mesmo, não tem como nem existir essa negociação. Um Lambrito, para mim, não tem como existir. O ponto é, quer pagar o garoto agora e ter o benefício de saber desde já quanto pagará se ele der certo? Ok. Mas então remunere o Fluminense. Pague o Fluminense pelo risco que nós estamos assumindo de abrir mão do menino agora. Pague pelo empréstimo. Exatamente isso. Ah, não temos certeza. Tá, mas você está querendo contratar não tendo certeza. Você está querendo fazer empréstimo não tendo certeza. Você que está correndo risco. Ou seja, até agora, realmente é fato que, na minha concepção, até eu falei várias vezes lá, que o Fluminense está sendo lesado por conta disso. De novo. No meu entendimento, nas condições atuais, o Fluminense assume sozinho o risco da transação. Deu muito certo? Azar. Meu amigo, você me emprestou de graça, mas nós já fixamos o valor. Deu errado? Estou devolvendo. Ok? Se vira aí. É realmente isso. Isso aqui que ele está falando é uma situação de relação de, de negociação de perde-perde. Perde-ganha. O Fluminense perde de qualquer maneira e o Porto ganha. Se não prestar, devolve. E você se vira com a bucha. Se prestar, compramos praticamente de graça. É engraçado que a gente vê justamente uma situação relevante acontecendo no Fluminense, como no caso de André, que negou-se uma contratação por 20 milhões e agora está querendo a gente querendo vender o jogador que até de uma posição mais à frente por 4,5. É interessante isso também contar. O Lodi jogará no time B do Porto, né? Aquele Porto B. Não há garantias de que será utilizado no time principal. Não há garantia de que, de fato, ganhará rodagem. Aliás, nem sempre a adaptação de um jovem na Europa acontece de maneira rápida, né? A gente tem, por exemplo, até casos que não acontecem, né? O Gabigol, ele veio se tornar um jogador relevante no futebol brasileiro.
Agora, ele foi lá na Europa e perdeu a importância. Né? É aquela situação, né, que aconteceu, né? Assim, da Millie lá com o Gerson, né? O Gerson ele voltou. Muitas vezes é isso. A vida do jogador é relevante em um local e não é relevante em outro local. Isso não quer dizer que ele seja ruim. Parece-me que o Fluminense está fazendo um negócio bem ruim. Um negócio no qual o dono da ativa assume sozinho o risco do negócio. É justamente isso. É isso que eu falei. É um perde-ganha. Não tem ganha para o Fluminense. É só perca. Seria bom que o clube explicasse o racional por trás dessa transação. Há de ter algum, mesmo considerando que, quando somos nós que trazemos os atletas, ele vem para o clube apenas quando pagamos pelos empréstimos. Marrone, assumindo assim parte dos riscos do negócio, como, afinal, parece mais sentido. Claro, depois que tem empréstimo. O empréstimo normalmente você paga, por exemplo, esse é aquele mau exemplo, né, do, da Blockbuster, né? Você paga para ter acesso à fita. Isso. Com a palavra, o clube que recentemente renovou o contrato de Alexandre Jesus, que eu nem comentei sobre isso no meu canal, jogador com números muito mais modestos do que o do Luan. Todos os tricolores, realmente, assim, vamos falar assim, eu gostei muito desse texto. Realmente é que eu venho falando há tempos e tempos sobre isso. E isso que eu falo, né? O Fluminense, a torcida do Fluminense, realmente, tudo que eu vi, por exemplo, nas eleições do Fluminense, me comprovaram isso. Até agora, tudo que eu falei até agora, está sendo justificado por esse texto do Gustavo Albuquerque. Quer dizer que a gente não concorda com um monte de coisa. Eu e o Gustavo Albuquerque, a gente não concorda com um monte de coisa. Mas a análise tem que ser dita. O texto é perfeito, é impecável. Claro, claro que ele vai pro lado muito mais do otimismo. É interessante isso. Ele que foi um crítico até maior do que eu, vai pro lado mais do otimismo e eu vou pro lado mais pessimista da situação. É interessante essa situação, né? Essa inversão de papel. Enquanto de um lado, que era para eu ser otimista, eu estou sendo pessimista, ele está sendo pessimista, ele está sendo otimista em vez de ser pessimista. É interessante isso. E é isso, né? Você acha que o Luan Brito está sendo realmente escanteado? Você acha que tá realmente o Fluminense está realmente gerindo bem? Muito obrigado por ter assistido. Fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o que para você. Veja os restos de inscrição. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.